Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com a doutora Raíssa Martins, ela que faz parte da ANAJURES, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Estamos aqui conversando sobre o tema liberdade de expressão versus liberdade religiosa, com foco aqui no especial Porta dos Fundos, da Netflix, que reverberou no mundo jurídico, no mundo religioso, na sociedade em geral. Doutora, precisamos agora do seu posicionamento, do seu parecer. Conforme o seu conhecimento, o seu estudo do caso, houve, no caso, o estúdio Porta dos Fundos e a Netflix incorrer no crime, no artigo 208 do Código Penal, vilipendiar a fé? Então, é a parte mais delicada, né, desse momento do programa, porque de fato foi algo que gerou muita polêmica e diversos posicionamentos, e de fato é uma questão que merece assim, muita cautela na análise e no posicionamento. O que foi alegado por algumas pessoas que fizeram parte desse debate é que a atitude, a encenação contida no vídeo, no filme do canal Porta dos Fundos, se enquadraria em um tipo penal que está contido no nosso Código Penal brasileiro, que é o do artigo 208, e que é um crime que está previsto numa das partes do Código Penal que vai tratar de crimes contra o sentimento religioso. E aí, no artigo 208, a gente tem a previsão de que constitui crime vilipendiar um ato ou um objeto de culto, obstruir a realização de uma cerimônia religiosa e escarnecer de alguém por motivo de fé. Então, analisando esse tipo penal, eu não consigo fazer uma correspondência precisa e perfeita entre o que houve no filme do canal Porta dos Fundos e o que a gente tem no tipo penal. Eu imagino que se fosse algo que o artigo falasse a respeito de escarnecer da fé, talvez a gente conseguisse fazer esse enquadramento, mas é necessário observar que o artigo fala a respeito de escarnecer de alguém, de uma pessoa, em razão da fé por ele professada. Então, no Código Penal a gente é muito rígido, no direito penal a gente é muito rígido, então a gente não tem como enquadrar um crime só porque é semelhante, só porque se aproxima. Precisa ser exatamente aquilo que o Código diz. E além dessa questão do enquadramento por si só, que eu não consegui fazer uma correspondência exata entre o que está na lei e o que ocorreu no mundo dos fatos, eu acredito também que dentro do que os tribunais, dentro do que a doutrina tem entendido por limites da liberdade de expressão, o canal Porta dos Fundos ainda se manteve nesse limite. Não é que eu ache que o filme em si mereça aprovação, porque pelo que eu vi, eu considerei como deplorável, realmente é algo que é ofensivo a um cristão que assiste, mas eu creio que, apesar disso, ainda está dentro dos limites da manifestação de expressão. E aí, quais seriam esses limites? Retomando algo que eu já falei em outro bloco, o limite à liberdade de expressão está justamente nos limites do que se configura como crime. Então, quando se incita o ódio, quando se incita para que alguém cometa um crime a partir do discurso, aí a gente tem uma extrapolação dessa manifestação de expressão. E aí um exemplo, para que não fique só no mundo meio abstrato, que eu trago a respeito de algo que extrapola os limites da liberdade de expressão, é algo que já aconteceu já faz alguns anos, se eu não me engano foi na eleição de 2010. Logo após a eleição, houve uma série de manifestações no Twitter em reprovação ao voto dos eleitores nordestinos. E aí uma moça escreveu lá no Twitter dizendo algo do tipo: faça um favor ao Brasil e mate um nordestino afogado. Pronto, para mim isso é algo que extrapola os limites da manifestação de expressão, porque é uma incitação ao ódio, é uma incitação ao cometimento de crime. Então, no caso do Porta dos Fundos, por mais que a gente veja um desprezo, um deboche à fé cristã, mas a gente não vê uma incitação a um cometimento de crime diante de um cristão. Então, por isso que eu faço essa distinção.
Doutora, assim, com todo respeito às associações de defesa, no caso que a senhora faz parte, a Anajures, no caso da petição lá no Rio de Janeiro foi a Associação Dom Bosco, tem um trabalho importantíssimo, assessoria às igrejas, aos missionários, mas esse tipo de ação, a meu ver, não tem uma eficácia tanto no campo jurídico e no meio social. Acredito que serve mais para divulgar esse tipo de especiais, esse tipo de conteúdo. Eu acho que o tiro, vou usar a expressão, sai muitas vezes até pela culatra. Houve a comoção, pastores religiosos convidaram o pessoal, seja para fazer um boicote, seja para ingressar com ações, mas eu acho que o efeito, além de trazer visualizações e divulgar esse tipo de conteúdo que eu nem sabia desse tipo e eu só fiquei sabendo por causa da comoção. Falo bem rapidinho, vamos já para as considerações. Esse tipo de ação não tem eficácia, doutora? Não pode gerar um precedente lá na frente? Imagine se o STF se posicionar e gerar um precedente negativo contra os religiosos ou contra o conteúdo em favor da liberdade de expressão? Eu creio que em alguns casos, certas associações já se posicionaram quando o assunto já estava em alta e não havia mais o que fazer. Mas eu concordo que deveria haver uma posição diferente, uma reação diferente por parte dos cristãos, de não dar muito cartaz a esse tipo de coisa, porque assim como aconteceu com o senhor, foi comigo também. Eu não estava sabendo do caso, e aí pela repercussão que os próprios cristãos deram, foi que eu tomei conhecimento do que havia acontecido, e aí foi quando a gente foi fazer a análise jurídica e debater a respeito dos limites da legalidade daquilo tudo. Uma consideração aqui que não vai ser tão jurídica, eu acho que vai mais para uma linha teológica, mas talvez fique alguma contribuição. Eu creio que em termos de eficácia, o que os cristãos fariam de melhor dentro desse contexto que a gente tem vivido, de pós-modernidade, de ataque e desprezo à fé, seria viver o mandato cultural que Deus nos ordenou lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus orienta Adão e Eva a dar nome aos animais, a cuidar do jardim, a cultivar a terra. E eu acho que a gente tem ignorado isso, porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é um Deus criativo, que criou o mundo, que criou o universo, as estrelas, tudo, com criatividade e excelência, porque a gente não tem criatividade para produzir algo melhor do que o Porta dos Fundos e que vai ter mais sucesso, vai ter mais impacto cultural do que algo produzido pelo Porta dos Fundos. Eu não consigo compreender, mas eu acho que esse é o grande chamado que essas circunstâncias trazem para a gente, que a gente assuma o nosso papel, não somente enquanto cristãos, mas enquanto pessoas que trabalham no campo das artes e que vão produzir algo com excelência e que vai compor as mídias, que vai compor todo esse espectro cultural que a gente tem na sociedade. Doutora Raíssa Martins, ela faz parte da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Doutora, eu não a conhecia pessoalmente, a gente tratou da temática essa semana, mas eu fico feliz de ter jovens evangélicos se posicionando e atuando, no caso da senhora com a assessoria jurídica, nesse campo de defesa do Evangelho nos tribunais e fazendo esse tipo de assessoria. É bem verdade, doutora, que a gente está precisando muito disso, a gente não se despir dos nossos valores. Na verdade, apresentar valores aonde a gente caminha, seja no fórum, seja na audiência, seja num parecer. Eu acho tem um autor que eu só fui conhecer ele na pós-graduação, que é Rogério Greco. Que ele, nos livros dele, de graduação, ele coloca o seu posicionamento, ele não se despe, né? não dos seus valores cristãos. E eu acredito que a senhora está num excelente caminho. A senhora apresentou aqui essa temática difícil. Falar, posicionar liberdade de expressão versus liberdade religiosa, da maneira como a senhora falou, com toda a propriedade, a senhora está de parabéns. E fica aberto aqui a senhora as considerações finais. Eu agradeço o espaço, é de fato uma oportunidade ímpar poder estar aqui trazendo uma perspectiva jurídica, mas sem abdicar dos meus valores enquanto cristã,
sem abdicar da fé que transformou minha vida. E como consideração final, eu queria apenas estimular quem é cristão a perseguir, né, dentro da sua caminhada, a alinhar os propósitos de Deus que você tem na sua profissão. Talvez você tenha um chamado que seja ministerial e que Deus te use nisso, mas há muitos cristãos que têm sido colocados por Deus em posições de influência na sociedade e que a gente aproveite essas oportunidades e que a gente possa ter o sonho de servir ao Senhor nesses espaços que o Senhor tem aberto as portas para a gente.